Olá, meu nome é Márcia Mantelli, eu sou professora titular do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, engenheira mecânica. Me formei em 1982 na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Na época em que me formei, meninas praticamente não faziam engenharia mecânica, na verdade eu fui a primeira menina a se formar em engenharia mecânica na Unicamp. E a minha escolha de carreira não foi uma escolha assim difícil de fazer. A minha história é interessante porque eu sempre me interessei bastante pela carreira de ciência e eu fui despertada para a ciência na realidade assistindo o homem pisar na Lua, o primeiro homem, Neil Armstrong, quando ele conseguiu pisar a Lua. Era uma noite de um dia de semana e estávamos todos nós, crianças, assistindo numa televisão preto e branco na minha casa a esse grande evento. Na época era uma coisa bastante excitante, as pessoas tinham bastante medo do que poderia acontecer. E no meu sonho de criança eu ficava imaginando, será que o dragão vai comer e vai entrar, vai aparecer e vai cuspir fogo no astronauta? Será que aquele módulo aquele espacial vai conseguir realmente pousar na Lua? Será que não vai ter nenhum problema ali? E na realidade a gente viu o sucesso daquilo e a gente viu o homem pousando na Lua e transmitido ao vivo de madrugada. Na realidade foi a grande primeira transmissão a nível mundial por satélite. A segunda foi a Copa do Mundo de 1970 e foi muito interessante. Então esse evento teve um impacto bastante grande na minha vida. Eu acredito que se eu fosse menina eu ia querer ser astronauta, como a maioria dos meus amigos na época eram. Mas ser astronauta para menina era muito complicado, então era uma coisa que a gente nem pensava, né? Mas eu sempre tive aquilo na minha cabeça. E eu vim de uma família de engenheiros, meu pai é engenheiro, os irmãos dele na maioria são os engenheiros. Os meus irmãos também fizeram engenharia, se formaram em engenharia, então nós somos uma família de engenheiros. Então, para mim, a matemática e a física era uma disciplina que eu tinha uma grande possibilidade de ir bem, até pelo histórico que eu tinha na minha família, e realmente eu tinha bastante facilidade com isso, desde criança na escola. E agregado a esse fato, esse evento do homem pisando na Lua, eu sempre fui fascinada pelas ciências espaciais. E aí, quando eu me formei em engenharia mecânica, eu fui tentar fazer a minha carreira nessa área, na área espacial, tanto que o meu primeiro emprego foi no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde eu comecei meu mestrado. Na realidade, eu fui bolsista do CNPq lá, e logo em seguida eu fui contratada, depois de 1 ou 2 anos, e me tornei engenheira de desenvolvimento e trabalhava na área de controle térmico de satélites. Essa área de ciências térmicas foi uma área interessante, porque quando eu entrei em engenharia mecânica, na realidade eu tinha pretensão, eu preferia ter feito engenharia civil, mas eu tinha apenas 17 anos e naquela época a engenharia civil não era em Campinas, era na cidade de Limeira, na Unicamp, né? Eu estava prestando Unicamp e simplesmente meu pai não ia deixar eu morar numa outra cidade, uma menina de 17 anos. Então eu tinha que me virar com alguma engenharia que tinha por lá mesmo. E aí, pesquisando as engenharias, conversando com meu pai, a gente chegou à conclusão na época que a engenharia mecânica era aquela que tinha, de uma certa forma, uma sobreposição com a engenharia civil, principalmente nessa questão aí de estruturas e tal. E eu entrei. Na verdade, eu fiz meu primeiro vestibular, 17 anos, não tinha feito cursinho, não tinha muita esperança de que eu iria conseguir entrar mesmo. E aí eu prestei e fui bem aprovada, fiquei bem colocada e comecei a minha engenharia lá, a única menina, bastante novinha ainda, num monte de rapazes, mas a minha vida lá foi bastante tranquila. Eu sempre tive muito respeito dos meus colegas e eu nunca tive nenhuma situação onde me se sentisse assim, ameaçada ou assim maltratada. Algumas piadinhas de professores
a gente até ouvia, principalmente assim, quando a gente fazia curso, por exemplo, na área de mecânica no Senai, e a gente estava lidando com técnicos, e eu notava que essas piadas normalmente vinham das pessoas com um nível de educação um pouco menor, as pessoas que não eram engenheiros, que estavam como técnicos ali, zombavam um pouquinho da capacidade das mulheres em dirigir, e eu estava lá fabricando um torno, fabricando uma peça de um automóvel. Mas a engenharia mecânica para as mulheres é um pouco assustadora mesmo, e para mim era também, porque ela está sempre ligada àquela ideia que a gente tem de graxa. E na realidade, engenharia mecânica não é graxa, ela é muito mais do que isso. E eu tinha um pouco de medo mesmo. Mas quando eu entrei na parte mais técnica do meu curso, eu fui descobrir a área de ciências térmicas, que era uma área complicada, era uma área onde as pessoas tinham mais dificuldade, que elas iam pior na escola, e eu sempre me dei muito bem, sempre fui bem naquela área, e aí eu me apaixonei pela área de ciências térmicas. Voltando ao assunto do espaço, eu fui fazer controle térmico de satélites no INPE, que era uma maneira de eu estar ligando a parte térmica com a minha parte espacial, com aquele sonho que eu tinha de trabalhar no espaço. No INPE, trabalhei no desenvolvimento do primeiro satélite brasileiro, que era um satélite com mais de 70% da tecnologia nacional, era um desafio bastante grande, foi muito interessante trabalhar nesse projeto. E aí chegou a hora de eu sair para o meu doutorado, terminei meu mestrado lá, então vamos fazer doutorado. E aí eu fui fazer o doutorado no exterior, na Universidade do Waterloo, no Canadá, e lá na Universidade do Waterloo eu me encontrei muito naquele ambiente universitário. Eu gostava daquela liberdade da universidade, eu sempre me dei bem com a questão de dar aula também, de ensino. E aí, enquanto eu estava no Canadá, eu meio que articulei a minha ida para a Universidade de Santa Catarina. A minha vinda para a Universidade de Santa Catarina é bastante interessante também, porque eu conheci esse grupo de pesquisa aqui na área de engenharia mecânica, justamente buscando, enquanto funcionária do INPE, parceiros para que nós pudéssemos trabalhar na área de desenvolvimento de tubos de calor para satélites. E aí, buscando vários parceiros na indústria, eu descobri a Universidade Federal de Santa Catarina, que tinha interesse nessa pesquisa, que se interessou por isso, e nós formamos nosso primeiro grupo de pesquisa lá, desenvolvendo essa área para o desenvolvimento espacial no Brasil, né, para o desenvolvimento dos satélites. Enquanto eu estava na Universidade do Waterloo fazendo meu doutorado, eu articulei a minha vinda num acordo que a gente fez entre o INPE e a UFSC na época, que eu viesse para esse grupo ajudar na construção desse laboratório de tubos de calor. E eu vim para cá nesse contexto. Então, e aqui cheguei em 1995, em 1999 eu me tornei professora da universidade e hoje eu coordeno esse grupo de pesquisas na área de tubos de calor. É claro que a área do espaço é uma área complicada, porque ela é uma área que demanda muito de recursos do governo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente sabe, até que agora existe uma retomada na área de pesquisas espaciais do mundo inteiro, mas uns 10 anos atrás essa área estava em bastante baixa. E foi justamente nessa época que o Brasil criou a sua Agência Espacial Brasileira. Nós criamos a nossa agência no momento em que a pesquisa espacial no mundo não estava com toda aquela força, era um momento ruim para a pesquisa espacial no mundo e no Brasil também. E vim para cá e trabalhando na área de espaço, e aí eu tive uma belo dia a oportunidade de entrar em contato com um engenheiro da Petrobras. Esse engenheiro da Petrobras havia trabalhado no seu mestrado na área de tubos de calor para a indústria, e ele descobriu que a gente tinha aqui na nossa universidade um grupo de pesquisa trabalhando com tubos de calor, e aí foi que a gente conseguiu ter os primeiros contatos com a Petrobras para desenvolver tubos de calor para a indústria, saindo do espaço como uma vertente dessa pesquisa, saindo do espaço, indo para a vida real, para a indústria, que é o que acontece na indústria espacial no mundo inteiro. Aqui também no Brasil a gente pode dizer que no nosso caso foi assim.
E aí a gente começou a desenvolver equipamentos envolvendo tubos de calor para a indústria do petróleo, e aí a coisa foi tomando corpo e os projetos foram crescendo, e aí com o tempo a gente conseguiu construir um prédio, pelo menos a base do prédio. Depois a gente terminou com outro projeto, um prédio grande que a gente tem hoje atrás do SET ali, na área que pelo menos mais da metade desse prédio, o início do prédio, a fundação desse prédio pelo menos, ela foi feita para pesquisas na área de tubos de calor. Hoje nós temos uma linha bastante interessante também que derivou dos processos de fabricação que a gente desenvolveu para a produção de tubos de calor especiais, usando conhecimento de outros grupos aqui de engenharia mecânica. A gente desenvolveu um processo de união dos tubos de calor, que aí um belo dia a gente aplicou ele também para a construção de trocadores de calor compactos, e hoje a gente tem uma linha muito forte na área de trocadores de calor compactos, financiados principalmente pela Petrobras. Além da Petrobras, muito pegando carona nessa questão do espaço que eu falei, pelo fato de eu ter trabalhado na área espacial, nós temos também contato com outras empresas, como por exemplo com a Embraer. Nós temos um histórico de alguns projetos bem-sucedidos com a Embraer. Hoje a gente desenvolve sistemas de arrefecimento de equipamentos para VEG, já trabalhamos com a Volvo, já trabalhamos inclusive na produção de trocadores de calor especiais para uma empresa sueca, e a gente tem essa linha bastante interessante, que é uma linha que derivou da questão aí do tubo de calor para o espaço. Mas será que eu esqueci do espaço? Será que a gente nunca mais trabalhou com espaço, já que essa era a minha paixão? Eu comecei a minha carreira científica e de engenheira por causa da motivação, como eu já contei isso para vocês. Não, na realidade, eu participei de todas as missões de microgravidade, ou seja, a oportunidade de experimentos de microgravidade que a Agência Espacial Brasileira ofereceu e oferece para os cientistas. Nós já participamos de várias missões. Atualmente nós temos um experimento pronto para voar, que está previsto que ele seja lançado da base de Alcântara agora, no ano de 2022, a gente aguarda que seja assim. E nós temos também um outro experimento que está em preparação. Participamos, por exemplo, da missão do astronauta brasileiro, Marcos Pontes, na Estação Internacional, onde a gente mandou um experimento lá, que foi muito bem sucedido. Na realidade, a UFES que mandou 2 experimentos, um deles era o nosso, com resultados bastante bons. Então, falando um pouquinho sobre desenvolvimento tecnológico, aqui no nosso laboratório, nós desenvolvemos tanto pesquisa básica, tanto que as nossas dissertações e teses, elas são muito baseadas em modelos, a gente faz bastante modelo, mas também a gente trabalha com equipamento. A gente consegue produzir protótipos muito próximos de se tornarem equipamentos, por causa da infraestrutura que a gente montou, de um forno de união por difusão grande que a gente tem, de uma infraestrutura completa aí na área de usinagem, de corte de água, etc., que a gente não só nos atende, mas atende também bastante parte da comunidade aqui na UFSC. E com isso a gente conseguiu registrar uma série de patentes. Eu tenho ao longo da minha carreira 10 patentes registradas. Algumas delas, inclusive, a gente já recebeu, a universidade já recebeu algum royalty de uma patente que a gente tem. Nós temos patente com a Petrobras, temos patente com a Embraer e outras patentes. Estamos aí no processo de criação de outras patentes. Do nosso laboratório também surgiu uma spin-off. Nós temos uma pequena empresa que ela é conduzida por ex-alunos, a Keyprime, que a ideia dessa empresa seria explorar justamente comercialmente, né, industrialmente, esses equipamentos que a gente desenvolveu aqui dentro. E algumas dessas patentes nossas também são com essa nossa pequena empresa. Então eu diria que a gente é um bom exemplo de como pesquisa no espaço pode ser convertida em benefícios para a sociedade, em novos equipamentos, em tecnologia de ponta para a indústria, e como é possível para uma mulher também, porque afinal de contas nós estamos comemorando a participação das mulheres na engenharia, é isso que nós estamos celebrando aqui, como é possível para as mulheres
ter uma carreira bem-sucedida. E o meu conselho é esse: não se amedronte nunca, vá à luta. A vida não é fácil para a gente, mas também não é fácil para as outras pessoas. A gente, buscando aquilo que a gente acredita, nós temos força, nós temos capacidade. Muito obrigada pela sua atenção.